Jesus deixou vários ensinamentos a respeito de muitas áreas da vida humana que são essenciais para os dias de hoje. Ensinou, principalmente, sobre amor ao Pai e como devemos conhecer ao Pai. Confiar no Pai é essencial para ter paz. Jesus nos alerta sobre o perigo da ansiedade e de como as preocupações diárias com a vida terrena concorrem com a fé. Nesta importante lição, dada no Sermão da Montanha, ele nos ensina a aquietar-nos confiando que não somos nós, mas Deus, o Pai Celestial, é quem governa e controla todas as coisas. Por isso, podemos crer, buscando a Ele em primeiro lugar, priorize o Senhor e a sua justiça, dando a devida importância às coisas de Deus. Esta é a chave para diminuir a ansiedade e o estresse. O perdão divino está disponível aos arrependidos, pois o Pai é misericordioso. Deus é infinitamente amoroso. Diferentemente de nós, Ele perdoa totalmente sem se ressentir de ninguém. Mesmo para aqueles que se perderam ou se desviaram dos caminhos do Senhor, há nova chance e oportunidade de voltar para a casa do Pai. Arrependa-se e peça perdão pelas más decisões que te afastaram de Deus e volte hoje mesmo para a sua presença. A parábola do filho pródigo, Lucas 15 versículo 11 ao 32, é um excelente ensinamento sobre a bondade e misericórdia de Deus pelos seus filhos. A pureza agrada a Deus, por isso os corações precisam ser purificados. Ser puro é ter um coração reto perante Deus, expressando bondade em palavras e atitudes. Por outro lado, palavras e ações ruins procedem de um coração impuro e é isso que torna a pessoa impura. Jesus mostrou a diferença entre a pureza e corrupção humana, como algo que reflete o seu interior. Não é o que comemos, mas é o que sai do nosso coração que pode nos tornar impuros. Cristo alertou sobre a importância de cuidar do coração para evitar comportamentos prejudiciais, como homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubo, falsos testemunhos, etc. Mateus 15 versículo 10 ao 20. Hábitos e tradições religiosas podem dar aparência de pureza, mas Deus vê o coração. Quem é plantado pelo Senhor tem a sua palavra no coração. Por isso, os maus pensamentos, as palavras ofensivas e más atitudes que, como erva daninha, nascem no coração precisam ser arrancados pela raiz. Jesus ensina como ser feliz de verdade. A verdadeira felicidade não está nas coisas materiais nem nos prazeres dessa vida, mas sim em seguir a Deus e praticar a justiça. Segundo Jesus, para ser feliz de verdade, precisamos de viver um padrão diferente do mundo, como filhos de Deus. Por exemplo, ele disse, em seu ensino sobre as bem-aventuranças, Mateus 5 versículo 1 ao 12, que mais que felizes são os que choram, pois serão consolados. Também disse serem mais que felizes aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus, que buscam a justiça, que são limpos de coração, que são pacificadores, misericordiosos, mansos. Parece contraditório, mas também são felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça e que sofrem devido ao seu testemunho em Cristo. Para estes, estão reservadas bênçãos e recompensas celestiais. Como devem ser os verdadeiros discípulos de Jesus? Um discípulo de Cristo precisa servir e amá-lo como também ao próximo, seguindo os passos do seu Mestre, Jesus Cristo. Ele nos deu o exemplo, sendo o Senhor, veio para servir, dando a sua vida em resgate de muitos, Mateus 20 versículo 24 ao 28. Por isso, todo cristão deve também servir aos outros, colocando os interesses dos demais acima dos seus próprios. Essa é uma lição importante para os discípulos aplicarem no seu dia a dia, seja no trabalho, na família, na igreja ou na sociedade em geral, buscando servir de maneira desinteressada sem querer exercer poder e controle sobre os outros. Como reconhecer um falso profeta? Devemos estar atentos aos falsos mestres, que se disfarçam como bons, mas que, na verdade, são maus. Eles são líderes religiosos dissimulados, mas, certamente, deixam transparecer sua hipocrisia nas suas ações e reações. Os falsos profetas podem ser reconhecidos pelos seus frutos ruins. Isto é, seu modo de vida incompatível com o que a Bíblia ensina. Fique atento. Embora disfarçados de ovelhas, esses enganadores, por dentro, são lobos devoradores, Mateus 7 versículo 15 ao 20, que só querem tragar as ovelhas distraídas. A importância de amar e perdoar sempre. Os ensinamentos de Jesus sobre amar e perdoar nos desafiam a adotar uma postura de compaixão, bondade e reconciliação em nossos relacionamentos. Ele nos chama a amar os outros como Ele nos amou, demonstrando perdão, graça e misericórdia. Ao vivermos esses princípios, refletimos o caráter de Cristo e testemunhamos seu amor transformador no mundo. Perdão e reconciliação são palavras de ordem na vida dos filhos de Deus.
A lição principal é o cuidado com as pessoas e a busca pela reconciliação, seguindo o exemplo de Jesus. Em toda a sua vida, Cristo nos ensinou sobre a importância de valorizar cada pessoa individualmente, amando e buscando a edificação mútua. Mesmo que algumas vezes seja necessário haver uma correção fraterna ou advertência, sempre devemos ir ao encontro de um irmão que tenha falhado contra nós, e buscar corrigi-lo em particular, tendo sempre em vista a harmonia e a paz com todos. Se não funcionar, devemos procurar a ajuda de outras pessoas de confiança que tenham maturidade, da comunidade da igreja, sempre com o objetivo de restaurar o relacionamento entre a família, irmãos, ou mesmo com descrentes. Amar como Jesus amou é o segredo. Ele deu o exemplo supremo de amor e perdão ao sacrificar sua vida na cruz pelos pecados da humanidade. Cristo ensinou que seus seguidores devem amar uns aos outros como ele os amou, mostrando um amor sacrificial e servil, colocando as necessidades dos outros acima das suas próprias. Como orar como convém? A oração deve ser uma conversa sincera com Deus, feita com fé e humildade, sem repetição mecânica de palavras e sem ostentação. Também não devemos buscar a atenção dos outros ao orar. Mas sim, devemos orar em particular, num lugar reservado, com fé, autenticidade e humildade ao nosso Pai Celestial. A oração coletiva, junto da comunidade de fé também é importante, mas é fundamental mantermos a nossa comunicação pessoal com Deus. Jesus também ensinou um modelo, a oração do Pai Nosso, segundo a qual devemos glorificar a Deus, buscar o seu reino e vontade, pedir o pão de cada dia e o perdão pelas nossas dívidas, além do livramento do mal. Ao perdoarmos, também seremos perdoados por Deus. Mateus 6 versículos 5 ao 15. Servir e reconhecer dignidade em pessoas excluídas. Servir e amar pessoas marginalizadas é outro ensino importante de Jesus. Devemos ajudar as pessoas necessitadas, pobres, doentes, carentes, pois quando fazemos isso, estamos fazendo para o próprio Deus. Na ilustração de Jesus, ele disse que os justos receberão os privilégios do reino de Deus porque: pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Mateus 25 versículo 35 ao 36. No julgamento final, todas as nações serão divididas em dois grupos e colocados em lados opostos, à direita ficarão os justos, e à esquerda os injustos. Estes são aqueles que negligenciam a ajuda e o amor ao próximo. Mateus 25 versículo 31 ao 42. Aproveite as oportunidades que surgirem para estender a mão às outras pessoas, sabendo que Deus vê e recompensará. Ajude aqueles que mais precisam, reconhecendo que a expressão de seu amor aos outros é também uma dedicação direta ao Senhor. E isso trará frutos eternos. Como obter a provisão divina do pão da vida? Jesus Cristo é a provisão perfeita para nossa alma. Todo mundo passa por privações, fome de justiça, sede de amor, de paz, de alegria verdadeira, de harmonia. A maldade no coração dos homens causa essa inanição doentia. Mas Jesus é o pão de Deus, que desceu do céu para dar vida ao mundo. Isso significa que é Ele a única fonte de sustento espiritual que sacia totalmente a fome da alma humana. Tal como o pão é um alimento básico e necessário para nutrir o corpo, Jesus Cristo também é o sustento dado por Deus para suprir a necessidade das pessoas. Ele é fonte para a vida eterna. Somente em Jesus Cristo encontramos aquilo que buscamos em nosso íntimo. Ao se referir a si mesmo como o pão da vida, Jesus destaca que veio nos trazer vida. Este foi o seu propósito de cumprir a vontade do Pai, que é, que todos creiam e que ninguém se perca. João 6 versículo 35 ao 48. A menos que tenhamos fé no Filho de Deus, a nossa fome existencial jamais poderá ser suprida pelo materialismo, pela incredulidade ou pelos prazeres deste mundo. Alimente-se de Jesus, crendo totalmente nele. Seu Senhor e Salvador, creia que Jesus veio salvar e perdoar todos. E, somente pela fé em Cristo é que temos acesso à vida eterna. Sua satisfação verdadeira, a busca pela felicidade tem um destino certo: Jesus Cristo.